Meus amados, parece que a novela Isabel Veloso está longe de ter um fim. Nesse vídeo aqui eu quero compartilhar mais alguns vídeos sobre o estado de saúde da Isabel Veloso. Parece que realmente a médica confirmou, e ela também depois, dizendo que ela não tem câncer terminal. Ela não tem. Ela mentiu para ter engajamento na internet. E isso não se deve fazer com ninguém. Fazer esse tipo de coisa, mentir. Mas hoje em dia é comum a gente ver isso aqui na internet, as pessoas mentindo, trepudiando em cima das outras pessoas boas de coração que ajuda. Por isso, pessoal, que eu não ajudo ninguém nesse ponto aí, porque eu sou muito escaldado. Porque às vezes você vê uma cara bonitinha pedindo ajuda e você vai lá de todo o coração e ajuda, e no final sabe que aquela pessoa não tem doença nenhuma. E depois eu vou mostrar um vídeo também, pessoal, de uma outra pessoa chamada Laís Basílio, que essa sim, essa teve o coração mal. Para mim teve um coração mal, porque ela enganou muitas pessoas fazendo vaquinha, as pessoas ajudando, e dizia que tinha câncer. E na verdade depois ela mentiu, confessou que não tinha câncer nenhum. E olha, que Deus tenha misericórdia dessa mulher, para ela não pegar um câncer futuramente. Que Deus tenha misericórdia dela. Sinceramente, eu peço até a você que ore por ela, se você quiser. Tá bom, pessoal? Esse vídeo deve ficar um pouco longo, beleza? Mas ó, deixa teu like maroto para abençoar o meu humilde canal, pessoal. Comenta aí o que você acha disso tudo. Ativa o sino e se inscreve no canal. Até um próximo vídeo aí. Vim aqui falar novamente sobre a Isabel Veloso, porque no vídeo que eu fiz anteriormente sobre esse assunto, muitas pessoas confundiram bastante as minhas declarações, apesar de eu ter falado tudo de maneira bem clara. Mas, enfim, estou aqui novamente para esclarecer as confusões que muitas pessoas preferiram fazer, né? Gente, a Isabel Veloso, ela tem câncer e ela está doente, isso é um fato. Só que o câncer da Isabel não é e nunca foi terminal. Um câncer terminal não tem cura, não tem como mudar de diagnóstico. Então vocês aí que estão dizendo que isso é um milagre de Deus, quando uma pessoa tem fé, tudo pode mudar porque Deus cura tudo, por favor, parem de colocar Deus no meio dessa história. Deus não tem nada a ver com isso. O que aconteceu é que a Isabel mentiu sobre o diagnóstico da doença dela. Ela realmente tem câncer. Só que provavelmente ela viu que essa história de câncer dava engajamento e preferiu dizer que o câncer dela era terminal para conseguir ter benefícios, e conseguiu. Só que agora, realmente, ela já divulgou que o câncer dela não é terminal. E não tem como um diagnóstico desse mudar, certo? O câncer dela não é e nunca foi terminal, logo, ela mentiu. Ela simplesmente mentiu sobre isso. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não a curou de nenhum câncer, tá? Até porque ela não foi curada de nada, ela continua doente. Ela simplesmente não tem e nunca teve câncer terminal. Então parem de colocar Deus no meio disso tudo, porque esses comentários de vocês são comentários completamente sem noção, ok? Outras pessoas também estão vindo aqui comentar dizendo que, não, mas a minha mãe teve câncer terminal e foi curada, meu tio teve câncer terminal e foi curado. Não foi. Não foi. Essas pessoas das famílias de vocês não tiveram câncer terminal, tá bom? Elas podem ter tido câncer e terem sido curadas. Muita gente já foi curada de câncer, mas não câncer terminal. Câncer terminal não tem cura. Então, por favor, parem de inventar histórias aqui, tá? Porque câncer terminal não tem cura. Outra coisa, a Isabel, ela fez publicidade de produtos que não foram entregues. E muitas pessoas estão muito bravas e chateadas com isso, porque elas foram enganadas, elas foram lesadas, perderam dinheiro, e ninguém gosta de ser enganado, ok? Então, respeitem essas pessoas. Essas pessoas estão tentando conseguir o dinheiro de volta, elas tentaram falar com a Isabel, foram ao Instagram dela, mandaram mensagens, foram bloqueadas, uma atitude completamente errada da Isabel, uma postura equivocada, né? Não foi uma postura ética. Então, essas pessoas ficaram bravas com a Isabel com toda a razão. E vocês precisam respeitar isso. Parem de criticar essas pessoas.
E os falsos bons samaritanos que ficam aí, deixem a menina viver em paz, que não sei o quê. Para vocês é muito fácil falar isso, porque vocês não doaram dinheiro para a vaquinha solidária da Isabel, acreditando que ela tinha câncer terminal, vocês não compraram os produtos que ela divulgou, né, e não foram enganados por ela. Então é muito fácil vocês julgarem, né, bancarem aí os falsos bons samaritanos, porque vocês não foram enganados por ela. As pessoas, elas estão se sentindo enganadas, da mesma forma quando vocês são enganados por esses moradores de rua que pedem dinheiro para comprar comida, dizendo que estão com fome, ou então quando dizem que querem comer, pedem comida, e vocês vão lá, compram um prato de comida, dão para eles e eles jogam a comida fora. Vocês não se sentem enganados? Então, foi exatamente isso que essas pessoas estão sentindo. A Isabel Veloso disse que tinha câncer terminal e precisava de dinheiro para fazer a festa de casamento dela, porque tinha 6 meses de vida. As pessoas foram lá, doaram dinheiro para que ela tivesse a festa de casamento dos sonhos dela, né? Porque afinal de contas, ela tinha 6 meses de vida, então ela tinha que realizar os sonhos dela rapidamente. E quando acaba, ela não tinha 6 meses de vida e não tem câncer terminal. Bastava ela ter falado a verdade. Se ela falasse que queria o dinheiro para a festa de casamento dela, porque ela não tinha dinheiro para fazer a festa de casamento dela, pronto, seria tudo muito mais fácil. Não precisava ter falado que tinha câncer terminal. Vocês entenderam? Não foi... Ninguém está bravo por ela não estar mais condenada à morte. As pessoas estão bravas pelo fato dela ter mentido. Será que vocês conseguem entender isso? Então parem de dizer que as pessoas estão tristes pelo fato da Isabel não morrer mais. Isso não tem nada a ver. As pessoas estão bravas, chateadas e revoltadas com a mentira, porque ninguém gosta de se sentir enganado. Será que deu para vocês entenderem isso? Então parem com esse veneno, parem com essas críticas horrorosas, tá bom? E se coloquem no lugar das pessoas que foram enganadas. Tenham empatia por elas, certo? Graças a Deus, a Isabel não está condenada à morte, ela vai viver muito, vai poder cuidar do filho que ela está esperando, viver muito bem ao lado do marido e da família dela, e é isso que todo mundo deseja. Só que as pessoas querem o seu dinheiro de volta, o dinheiro que elas gastaram comprando as mercadorias que elas não receberam, e também querem uma satisfação porque elas merecem ser respeitadas. Vocês entenderam bem? É simplesmente isso. Que esse assunto se encerre aqui. A médica da Isabel confirmou que a mesma não é mais uma paciente em estágio terminal e foi daí que toda a história se iniciou. Várias pessoas começaram a questionar sobre o suposto câncer da Isabel e depois de tanta pressão, ela finalmente se pronunciou e explicou o porquê dela não estar mais em um estágio terminal. Para os desinformados que estão de plantão aí cuidando da minha vida e não tem outras coisas para fazer, minha doença, ela era uma doença terminal devido a uma data prevista que eu tinha de tempo. Eu tinha um tempo estimado de vida e não era certeza que minha doença iria se estabilizar. Mas ela se estabilizou e eu passo a não ser chamada. Eu não sou uma paciente terminal, eu sou uma paciente em cuidados paliativos. Tanto que na minha biografia está assim, que eu sou uma paciente em cuidados paliativos. E em cuidados paliativos entram pessoas que não têm visão de cura de doença. Acho que estava mais do que na hora das pessoas entenderem que existe uma total diferença entre estado de terminalidade, que são os últimos dias do paciente, ou as últimas semanas, meses, e estado paliativo, que uma pessoa pode sim conviver anos com uma doença sem cura e não tem data prevista para a morte, beneficiando assim somente qualidade de vida. É isso. Aparentemente, o Dr. Jorge Abissara confirmou que pacientes em um estágio terminal não conseguem se tornar pacientes em cuidados paliativos. O doutor disse o seguinte: o paciente em terminalidade de vida é um quadro irreversível. É aquele paciente que não há mais nada possível e que ele vai falecer nas próximas horas. Então não é possível um paciente em terminalidade de vida reverter o quadro. Agora o inverso sim, pode ser um paciente que era cuidados paliativos e entrou em terminalidade de vida e faleceu. Cuidados paliativos é quando a doença não tem mais cura, mas o paciente pode viver muitos anos. Então, observando todas essas informações, dá para tirar a conclusão de que Isabel nunca esteve em um estado terminal, já que ela ficou nesse estado por mais de meio ano e a essa altura do campeonato, se fosse terminal de verdade, hoje ela não estaria mais entre nós. E se ela realmente conseguiu sair de um estado terminal, senhoras e senhores,
mas aqui nós estamos presenciando um verdadeiro milagre. Agora, existem ainda mais pontos que mostram que a Isabel Veloso nunca teve um câncer terminal. Um deles é o laudo médico que a Isabel apresentou foi emitido pela médica Melina Branco Bene. A gente olhando por cima pode acabar não percebendo, mas prestando mais atenção, iremos notar que essa médica não é oncologista, e o oncologista é o médico especializado no diagnóstico e tratamento do câncer. Em outras palavras, se o médico não for especializado em oncologia, logo ele não tem o direito de diagnosticar qualquer tipo de câncer a um paciente, e na ficha da Melina consta que a mesma não tem nenhuma especialidade médica, tá escrito na ficha médico sem especialidade registrada. E esse é um ponto muito forte que causa desconfiança na veracidade da história da Isabel, mas vamos continuar. Existe uma empresa que a Isabel Veloso é embaixadora e também garota propaganda, e essa empresa é a Golden Drops. Essa empresa vende um medicamento tarja preta que é o canabidiol, e ele também é conhecido pela sigla CBD. Esse medicamento é uma substância extraída da maconha e ainda por cima a Golden Drops não tem a autorização da Anvisa. A Isabel estava fazendo publicidade desse produto e o que acontece é que fazer uma publi de medicamento tarja preta é proibido no Brasil. Esse tipo de produto só pode ser anunciado para os profissionais da saúde, que são aqueles que vão receitar esses medicamentos para as pessoas. Resumindo, não é permitido anunciar esses remédios para pessoas comuns e é exatamente isso o que a Isabel Veloso fez. E nesse mesmo assunto, a advogada doutora Lia, que também tem vários anos de experiência como enfermeira, está investigando esse caso da Golden Drops e a Isabel. Em uma live que a doutora Lia fez no YouTube, ela revelou que a Golden Drops oferece consultas com médicos a fim de emitir as receitas para as pessoas conseguirem comprar o canabidiol. E a própria Golden Drops indica um médico psiquiatra para prescrever esse medicamento online. Daí a doutora Lia ligou para esse médico e gravou a ligação. E eu vou te mostrar essa conversa que eles tiveram, pois está muito interessante. Ele pode, se eu disser que eu tenho linfoma, o psiquiatra ele pode prescrever o canabidiol, então, para mim. O senhor pode, no caso, prescrever, porque a Golden Drops somente prescreve o canabidiol, sendo que nem é aprovado pela Anvisa. Não. A Golden Drops, ela não prescreve nada. Ela indica... Não, prescreve não, isso. Não. Ela distribui, eu quero dizer. Sim, ela distribui somente o canabidiol. Mas não é porque a Golden Drops indica que eu vou ter que prescrever o produto, somente o produto deles. Não faz sentido isso. Mas a consulta é para isso. É para se conseguir o CBD. Não é para outra coisa, porque senão a pessoa vai na cidade dela e ela vai ser consultada dentro daquilo que é o problema da queixa dela. Certo, vai mandar na minha prescrição. Tipo, tu vai chegar na minha consulta e falar assim, ó, eu quero canabidiol, paguei pra uma consulta, eu quero canabidiol e é isso. Tu vai querer comprar uma receita. Porque não faz sentido nenhum. Não, mas é isso, mas me desculpa, é isso que está acontecendo. É isso que nós vamos ofertar ao Ministério Público, uma denúncia. Por isso que antes eu quero falar com o senhor, saber o que o senhor teria para falar aí no caso, antes de ser feito esse tipo de coisa. Entendeu? Assim, você pode entrar em contato com os meus pacientes. Obviamente eu não posso passar os nomes, porque... Não, de forma nenhuma. Mas eu diria que se eu passo 20% deles, o canabidiol é muito. E todos eles entram com essa infecção. Mas todos que vêm pela Golden Drops? Todos que vêm pela Golden Drops, claro. Mas a pessoa que está pagando a consulta para o senhor, ela só está pagando para adquirir o receituário, porque ela quer o canabidiol. Isso não existe. Porque eu acho incrível o senhor não conhecer Isabel Veloso, sabendo que ela está bombando na internet, fazendo uma propaganda, inclusive, que não pode ser feita, porque é tarja preta, o canabidiol, ele necessita de receituário, não pode haver em meio de mídia nenhum a propaganda sobre isso, tá certo? Não pode. E, no entanto, ela está fazendo como um uso indiscriminado, ainda dizendo que, além do tratamento paliativo, diminuiu o tumor dela de 17 centímetros para 6 milímetros. Então é assim, algo impossível, né? É só por Deus. O Deus tem condições de fazer esse milagre, mas não o canabidiol. E ela diz que é pelo uso do canabidiol,
cujo pai é o representante, ela diz isso nas mídias, coloca o arroba do pai, inclusive, e pelo que a gente vê, né, existem alguns médicos apoiando em relação a isso. Então, quando nessa conversa as pessoas é indicado na Golden Drops para o doutor, inclusive o pai dela diz que dentro de 30 minutos, no máximo, a pessoa já pode estar pedindo o canabidiol após a consulta médica, porque o intuito é vender o canabidiol, inclusive, né, não passando por farmácias, passando diretamente da distribuidora para o consumidor final, o que também é proibido por lei. Então, a partir do momento que o senhor está trabalhando com eles dessa forma, o senhor não sabe disso? O senhor não tem esse conhecimento? É direito, precisa da autorização da Anvisa para importar o canabidiol. Sim. Então. Eles não têm. Essa empresa não tem. Nós já verificamos. A família está muito triste, muito desapontada, muitos desacreditados, muitos assim, decepcionados. Eles concordam que eu tenho que pagar pelo que eu fiz, eles concordam que foi muito errado, mas eles dizem, a gente vai continuar sendo a sua família. Se eu tiver que ser presa aqui, eu tenho que ser internada na clínica psiquiátrica, seja o que for, a gente vai continuar sendo sua família. Que é uma atitude que eu esperaria da Esté também. Uma trama de amor e mentiras. Eu amo a Esté, eu falei isso pra ela hoje, eu falei, olha, eu vou fazer o que você está me pedindo, mas o que você nunca vai poder negar é que eu não... Ela, inclusive, fala, não, você me deu muito amor, sim, e assim como ela me deu também. E eu falei, ela falou, eu queria sentir ódio de você, mas nem isso você merece. Eu falei, tudo bem, eu nunca vou te odiar, eu amo você, sou grata a tudo que você fez e vou sempre amar. Esté é uma ótima pessoa. Laís Basílio, de 23 anos, concedeu essa entrevista exclusiva ao Irlanda Talk Show, um dia antes de deixar a Irlanda rumo ao Brasil. No último sábado, Laís admitiu em suas redes sociais que inventou estar com câncer e precisar de um transplante de medula óssea. Segundo ela, tudo foi por carência afetiva. Sim, eu menti. Nunca existiu o diagnóstico de câncer, não. O porquê eu não consigo falar um motivo assim plausível que justifique. Nada tem justificativa para isso. Enfim, até então, quando eu comecei com isso, era só ali eu falei para a Esté, enfim, e só veio a público realmente quando entrou a questão de necessitar do doador. Que quem fez a primeira postagem no story foi ela, inclusive, a Esté, que fez a primeira postagem que eu estava precisando de doador, se alguém soubesse de alguma coisa, e aí eu compartilhei, e aí no mesmo dia foi assim, divulgou, viralizou, enfim. Na verdade, eu sempre tive isso de achar que as pessoas só ficariam comigo se, na minha vida, eu digo, independente de amizade, independente de familiar, independente de qualquer coisa, se eu estivesse mal, se eu precisasse realmente delas, se eu precisasse realmente de cuidado e de ajuda. Sempre tive isso em mente, sempre sofri muito com isso e sempre precisava ter essa dupla vida, dupla personalidade para conseguir que a pessoa permanecesse na minha vida. Por eu ter essa, talvez, autoestima baixa e também essa carência emocional muito grande, a Estela é muito afetiva, ela é muito, tipo assim, carinhosa. Então, quando eu nunca tinha recebido tanto que ela diz que antes eu não gostava de abraço, eu não conseguia abraçar, eu realmente não conseguia aceitar o toque físico de absolutamente ninguém, seja familiar ou não. Eu não conseguia, nem em relacionamento amoroso, aceitar de fato o toque físico. Então, a Esté, quando ela entrou na minha vida, ela foi aos poucos, tipo assim, não, abraça assim, não, aceita o meu abraço, só tô te dando amor, só tô te dando carinho, não é nada além disso, não é interesse nenhum, enfim, ela sempre elevou muito esse lado. E aí, quando eu vi, que eu falei, caramba, eu tô recebendo de fato que talvez eu nunca tinha sentido, mas não porque não